Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez o Vejam Só vai atender a sugestão dos telespectadores e abordar um tema curioso. Alguém nos escreveu perguntando a respeito de crendices e superstições. Bom, na linha oficial, nenhum de nós tem nenhuma, né? Você vai perguntar para uma pessoa lá na sua igreja, você tem alguma crendice, alguma superstição? Tá amarrado, que é isso? Olha com quem você está falando. Mas será? Pois é, crendices e superstições são palavras associadas a uma ideia de alguém ignorante, com pouca instrução, com a mente fraca, mas no fundo, lá no porão da nossa alma, sempre tem um espaçozinho para a gente acreditar em alguma coisa, né? Só que a gente chama de, sei lá, mania, cisma, algo assim. Todos nós temos algo nessa direção. Como é que nós lidamos com isso em relação à fé, né? Eu conheço gente que usa galho de arruda na orelha, tem plantas para espantar o mal-olhado, ou usam objetos para evitar o quebrante. Bem, claro, são pessoas alheias à fé. Mas será que os cristãos evangélicos ou não evangélicos também não mantêm algum tipo de crendice e superstição? Sei lá, né? Durante os Jogos da Copa do Mundo, usar a mesma roupa que usou da última vez que o Brasil foi campeão, bem, já deve estar gasta para chuchu, né? Coisas do tipo. Usar sempre as mesmas palavras e os mesmos gestos que deram certo quando você está lidando com a pessoa amada. Utilizar-se de algum objeto que, na sua opinião, tem alguma influência benéfica do ponto de vista místico. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 no painel do carro para espantar ladrão. Então, eu já vi tudo isso em famílias evangélicas. Como é que a igreja deve lidar com isso? São bobeiras, são bobagens ou são coisas que precisam ser tratadas porque tem algum tipo de componente espiritual envolvido? É disso que nós vamos falar hoje. E você é o nosso convidado e a nossa convidada, né? Mas não vale fazer figa, tá bom? Está no ar o Vejam Só. Com muita alegria e em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, começamos essa edição do programa Vejam Só, esperando que você seja profundamente edificado ou edificada por meio da nossa discussão. Para conversar conosco, temos hoje uma estreante, a pastora Daniele Alexandria. Ela é ministra da Igreja Batista Novo Tempo. Seja bem-vinda, pastora Daniele. Tudo bem com a senhora? Obrigada. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. É um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Pastora, a Igreja Batista Novo Tempo fica onde? Ela está localizada na Zona Leste, na Vila Invernada, a Rua Doutor Gabriel de Rezende, 176. Vila Invernada, perto de onde? Nós estamos ali próximo ao Shopping Anália Franco. Aquela região, mais ou menos a região do Tatuapé, né? Exato. Muito obrigado pela presença da senhora. Obrigada a você. Seja bem-vinda, boa estreia. Do outro lado, o reverendo Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo, mais uma vez ao programa do qual o senhor é parceiro. Paz e graça. Muito obrigado, paz e graça. Uma alegria estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema tão importante do ponto de vista da cultura brasileira e da nossa fé evangélica. Um prazer. E a igreja que o senhor pastoreia fica? Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, fica no centro do bairro de Santo Amaro, próximo às duas estações de metrô, Largo 13 e Adolfo Pinheiro. Muito obrigado pela presença do senhor. Uma alegria. E o Zeca fez figa e preparou a matéria que nós vamos assistir agora. Não foi não, Zeca? Vejam só.
Você se considera supersticioso? Ainda não sabe ao certo? Será que nunca parou para pensar sobre o assunto? Essa pergunta é importante quando analisamos o comportamento do povo brasileiro, que de verdade é um povo muito supersticioso. A questão é que a superstição está presente na vida do brasileiro desde o seu nascimento até a sua morte. Por exemplo, muitos acreditam que se a barriga de uma gestante tiver um formato redondo, isso indica que nascerá uma menina. Além disso, acredita-se também que enterrar o cordão umbilical de um recém-nascido na soleira da porta faz com que a criança seja caseira. Outros ainda acreditam também que se uma criança sorri enquanto dorme, é porque ela está conversando com um anjo. Já na fase mais adulta, dizem que a moça que varre bem a sua casa irá se casar com um homem muito bonito. E quem nunca ouviu falar que o noivo não deve ver a sua noiva vestida no traje nupcial antes do casamento, porque senão isso vai dar azar ou infelicidade para o casal. Bom, como se tudo isso já não bastasse, ainda temos que tomar cuidado para não passar debaixo de escada, não quebrar espelho, não cruzar com um gato preto, dentre tantas outras coisas, já que tudo isso dá azar. Bem, se você não possui nenhuma dessas superstições, acredito que pelo menos você conhece quem as tem. Porém, não são somente os não crentes que são supersticiosos. O fato é que muito cristão também possui alguma superstição. Observe esse exemplo. Para ouvir a voz de Deus em momentos difíceis, basta abrir a Bíblia em qualquer página e onde o seu dedo parar, é só ler o texto divinamente indicado. Ou ainda, deixar a Bíblia aberta em casa. Olha que tem muito crente que faz isso para afastar os demônios. E na sua opinião, existe evangélico supersticioso? Nunca parou para pensar sobre isso na sua vida? Bom, então é hora de ficar ligado e prestar muita atenção no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Pois bem, o assunto hoje é tanto quanto divertido, né? A gente vai falar de superstição, né? Crendice, coisas do tipo, mas também abordar as questões ligadas à fé que envolvem essas coisas, né? Estamos aqui com a pastora Daniele Alexandria. A senhora já nasceu no lar evangélico, pastora Daniele? Sim. E não trouxe nenhuma superstição, nem crendice da sua juventude? Ou coisas que a senhora ainda mantém? Acredito que não. Sempre tem alguma coisinha, mas atualmente não. Nasci no berço, sempre conhecendo a palavra e não tem nenhuma crendice. Não tive essas práticas, não. Alexandria não é um nome de origem grega? Sim. Os gregos, quando morre alguém, põem uma moeda na mão do defunto. Sabia? Não. Sabia, sim. Que é para ele pagar a passagem para o Caronte. Acho que é Caronte o nome do barqueiro que faz a travessia. Se o defunto não aceitar, eu aceito a moeda. Olha, fica brincando com as coisas dos antigos, viu? Como é que a senhora responde à pergunta tema? Como os evangélicos brasileiros, em geral, lidam com superstições e amuletos ou crendices? A superstição, ela é baseada numa fé ignorante, né? Uma fé sem nenhum embasamento. Então, assim, eu acredito que a superstição nós entendemos como uma idolatria. E essa prática é condenada pela palavra do Senhor. Então, assim, é bem complicado quando você recebe um cristão que pratica tais coisas. Porque a superstição, a pessoa quando ela pratica porque ela entende que ela vai se beneficiar daquilo. Então, a superstição traz para ela sorte, traz para ela um benefício financeiro. Então, quando as pessoas vêm com essas práticas, é bem complicado você ensiná-las de que isso não é válido perante a palavra do Senhor. Nenhuma? Nenhuma tipo de prática, não. Tá bom.
Depois não, eu quero fazer umas perguntas para a senhora, mas vai ficar para depois. Vamos ouvir agora o reverendo Sérgio Lima. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e é professor de teologia. Inclusive, vocês têm uma escola que funciona online, né? É o Instituto Reformado de São Paulo. É uma escola que visa levar teologia aos bancos da igreja. Então, é um curso que é feito para o membro da igreja, né? Se alguém tiver interesse em conhecer o Instituto Reformado de São Paulo, inclusive nós temos alunos que nos viram falar sobre isso. Eu agradeço a oportunidade que você sempre nos dá, reverendo Weber. E se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto Reformado de São Paulo, entra no nosso site, institutoreformado.com.br. Nossas grades são teologia sistemática, teologia bíblica, teologia prática. Estamos inaugurando agora uma classe inteira, um módulo inteiro de teologia apologética. E é tudo online? Só online. Ótimo. Inclusive com uma linha gratuita. Muito obrigado pela dica. Como é que o senhor responde a pergunta do tema? Então, bom, eu respondo que os evangélicos, em geral, lidam muito mal com as superstições e com os amuletos. Por quê, né? Por conta de nossa matriz cultural. Nossa matriz cultural é uma matriz humanista em extremo, né? Então, se a verdadeira religião ela só faz sentido quando nós estamos diante de Deus, ou seja, a religião é nós para Deus, a nossa matriz cultural brasileira é Deus para nós. Então, nesse aspecto do Deus para mim, o que é que Deus pode fazer por mim? É que foi dito, olha, carregue essa fé, fortaleça a fé do Deus que pode fazer alguma coisa por você. Como é que isso se deu ao longo dos séculos, né, da nossa colonização? Leve alguma coisa com você. E isso é uma prática inversa, né? Então, eu diria que na nossa matriz cultural, nós temos a noção de o que é que Deus pode fazer por mim. O evangélico brasileiro, ele herdou, antes dos amuletos e das superstições, ele herdou esse conceito. É um conceito romanista, é um conceito que faz uso da religião para si. E aí precisa importar para dentro dela exatamente os mesmos instrumentos lá de trás. Reverendo Augustus tem dos seus textos uma ênfase que a nossa alma, a alma evangélica brasileira, infelizmente ainda carrega muito como herança antiga da religiosidade antiga, né? O evangélico, ele não faz da religião um ídolo para si, mas ele utiliza a religião para adorar a Deus. Nessa adoração a Deus, os ídolos não entram. Uhum. Muito bem. Agora é sua vez de responder à pergunta que nós vamos fazer, já está feita, publicada no facebook.com/programa Vejam Só. Esse é a nossa plataforma de comunicação, você deve utilizar sempre esse endereço. Não esqueça a palavra programa, porque existe um perfil falso no Facebook. O correto é esse aí, facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Vamos lá, qual é a pergunta que nós estamos publicando? Ahá! Ó, tem que falar a verdade, hein? Deus está vendo. Você tem algum tipo de superstição? Sim ou não? Eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos aguardar, né? No final do programa a gente vai conferir aí. A pastora Daniele disse que não tem nenhum tipo de superstição. O senhor tem, reverendo Sérgio? Não tenho. Nunca teve? Mas já tive. Exatamente por causa disso, né? Eu fui convertido ao Evangelho nos idos de 1996. Então, até os meus 26 anos de idade, eu vivi normalmente como o povo brasileiro vive, sempre na expectativa de ter ali na religião que eu praticava uma forma de benefício, de cuidado, de proteção, de coisas assim, né?
Então, sim, tive tudo que você imaginar aí em relação a fetiches, a superstições, a ídolos, tudo isso, diante de todos esses ídolos eu já me prostrei. Esse é o meu testemunho é que Deus me libertou deles. Eu vivo completamente livre de qualquer idolatria, de qualquer superstição, de qualquer ideia que venha a ocupar algum espaço à frente do Senhor Deus que me salvou aos 26 anos de idade. Que legal. Tá bom. Qual que era a sua superstição mais forte? Nós somos de uma origem assim católico-romana, muito ligada aos santos, né? Uhum. Então, nossa casa sempre foi cheia de imagens, em especial imagem de Nossa Senhora Aparecida, e muitas crenças relacionadas a isso, como, por exemplo, saúde no lar, né? Dentro da nossa família, meus irmãos, o Leandro mesmo, que vem aqui, é pastor comigo, né? como eu, recebeu o seu nome, Antônio, num aspecto assim, ele estava mal no hospital e precisava ser batizado, foi batizado no hospital, e a pessoa que veio fazer o batismo disse: como é o nome dele? Minha mãe disse: é Leandro. Falou: que tal a gente colocar o nome de um santo para ajudar? Mas que nome? Pode ser Antônio, porque eu acho que era o dia de Santo Antônio. Então ele é Leandro Antônio, por causa disso. Desse jeito? Desse jeito. Minha irmã, quando nasceu, foi colocado o nome de Solange Aparecida por causa disso. Então, como nós somos de uma origem católica muito, muito antiga... funcionou, o Leandro não morreu. Não morreu. Tá vendo? Tá vendo? Aí quem foi que o salvou, né? Santo Antônio? Lá na época, provavelmente pensava-se que claro. sim. Claro. Mas quando vem a graça de Deus que ilumina o entendimento, a gente entende que foi Deus, né? Com sua graça e sua providência. Muito bem. Bom, talvez você esteja perguntando, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre superstições e amuletos? Por que você não conhece a palavra de Deus ainda? Faça o curso bíblico da Agrade. Nós temos um curso com mais de 600 lugares diferentes no Brasil, onde você pode ser recebido ou recebida e fazer o curso bíblico lá, na companhia de pessoas das mais diversas denominações. É o curso bíblico básico. Liga para a Agrade amanhã, agora não tem ninguém, mas amanhã você liga lá e se informa sobre o curso bíblico básico. 0 operadora 11 31 15 0819. Basta que você dê o lugar onde você mora, a cidade onde você mora, no Brasil todo, e alguém vai indicar para você o endereço mais próximo da sua residência para você fazer o curso bíblico básico, tá bom? Tem vários outros cursos na grade também, tem cursos de linha filosófica, de linha histórica, sempre linkados com a Bíblia, sempre ligados com a obra de Deus. Tem curso de música, tem curso para quem quer cantar, para quem quer administrar a igreja, né, curso de gestão eclesiástica, e tem curso de teologia também. Liga lá, você se informa direitinho, tá bom? Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, obrigado, dona Eliana, pela saudação. Vamos para o nosso quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Conhecendo você, né? Então, olha, não deixa de fazer a sua fotografia ou o seu vídeo. Você pode fazer o vídeo agora, mais ou menos 15, 20 segundos, você dá o seu recado, fala o que você quer a respeito do programa Vejam Só. Tema, sugestão, por que você quer que seja abordado tal coisa e assim por diante. As instruções para você postar o seu vídeo, tanto fazer quanto postar, estão no facebook.com/programa Vejam Só. Tem um vídeo do Zeca dando instruções e um vídeo meu convidando você para participar. Assista os dois lá, tá? O presente que nós vamos dar para quem quiser participar desse quadro, nós vamos sortear um livro para os vídeos e um livro para as fotos. Muito prazer, eu sou você, o livro que acabou de sair, escrito por Gemierson Oliveira e Fabrício Costa, dois pastores que são parceiros do Vejam Só e que trata de coaching evangélico, tá bom? Com dedicatória, com autógrafo, tudo certinho para você. Primeira foto de hoje vem lá de Recife, capital de Pernambuco, lugar maravilhoso. Laurindo Carlos e a esposa Ivonete Ferreira. Ambos assistem ao Vejam Só em Recife. Estive em Recife 2 vezes.
muito bacana o lugar lá, né? As praias são lindíssimas. Pena que algumas delas têm tubarão, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Para Pirapozinho, no interior de São Paulo, pastor Cláudio Aparecido. Ô, pastor, Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço ao povo de Pirapozinho aí em São Paulo. Agora, na Grande São Paulo, em Diadema, nós temos a Patrícia, né? Essa linda jovem que assiste ao Vejam Só, né? E fotografou bem no dia que o Zeca estava apresentando no meu lugar. Muito bom, Patrícia. Seja muito bem-vinda. O dia que você quiser vir assistir a gravação ao vivo, é só conversar sobre os detalhes com o Rafael pelo Facebook, tá bom? No Vale do Ribeira, só não sei em que lugar do Vale do Ribeira, nós temos o presbítero Menevaldo Pinto. O Vale do Ribeira é enorme, né? Tem um monte de municípios lá. Mas o presbítero Menevaldo não falou onde ele está. Então, fala pra gente, ô presbítero. E um abraço a todo o povo do Vale do Ribeira, em São Paulo. Em Curitiba, capital moral do Brasil e capital civil do Paraná, nós temos a Ana Cleide e Deolir Daguete, né? Assistindo ao Vejam Só juntos. Tanto a Ana Cleide quanto o Deolir. Ósculo santo para vocês, Deus abençoe. Pode usar o ômega 3 da Fontale, que é muito bom, viu? Daqui a pouco a gente vai ver o vídeo que veio do Rodrigo. Ele só não disse de onde ele é. Então, quando você gravar teu vídeo, não esqueça de dizer, olha, eu sou o Rodrigo. Se quiser dar o nome da sua igreja, pode dar também, não tem problema não, tá? De tal lugar, da igreja tal. E o meu recado é o seguinte. Daqui a pouco a gente vai ver. Antes eu quero conversar aqui com a pastora Daniele Alexandria. Qual que foi a superstição mais estranha com a qual a senhora já se deparou? Superstição mais estranha? Complicado. São tantas. Tem tantas. Passar debaixo da escada. Começo do ano você tem que usar roupa branca. Os crentes vão para o culto de virada do ano em roupa branca. E aí? Tá errado? Tem que ir de preto? Não, porque na verdade não existe uma cor específica para você passar a virada do ano. Quer dizer que se eu pôr uma roupa branca, eu vou estar trazendo paz. Se eu coloco uma vermelha é amor, se é amarela é dinheiro. Então, assim, não tem uma cor específica. E não, a senhora mencionou várias, aí, cada uma delas com uma finalidade. Sim. Pode fazer isso? Não. Não pode? Você pode pôr a roupa que você quiser, a cor que você quiser, que isso não vai mudar a questão do que vai acontecer no seu futuro. Se fosse assim, todo mundo que passou o ano de branco, o país estaria todo em paz. Porque mais da metade do país passou em branco e a violência só cresce, só aumenta. Né? Então, você pode sim passar com a roupa que você quiser, com a cor que você quiser, mas a cor não vai lhe trazer benefício algum. Tá. Acho que na cultura grega também acontece isso. Quando morre alguém dentro de casa, a primeira coisa a se fazer é cobrir os espelhos. Sabia? Não. A senhora tem origem grega, né? Eu sabia disso. Sabia. Por que se cobre o espelho quando morre alguém dentro de casa? Então, a preocupação é justamente com o mundo espiritual, com o que está para o lado de lá. Pressupõe-se que o espelho seja aquela linha espelho, espelho meu, tem alguém mais lindo do que eu, né? E essa ideia que os espelhos eram janelas para o mundo espiritual e os espíritos faziam essa visão de lá para cá. Então, a relação é essa. E é uma superstição, não tem nada de... Para os gregos, eles humanizavam seus deuses, né? Então, eles criavam seus deuses idolatricamente, como qualquer ser humano, mas eles foram os que fizeram os deuses se parecerem com seres humanos e os cristalizaram nas suas grandes estátuas, né? E então todo o conjunto do panteão grego, os deuses sempre são ligados a alguma coisa do homem, como por exemplo a fertilidade, como o sucesso, como o que contorna os trovões, os tempos para o benefício do homem, né? Então os gregos eles trabalharam toda a sua mítica, né?
com base nisso, deuses para o homem. Só que os deuses que fazem parte, digamos aí, do panteão grego, eles são muito antigos, pré-cristãos, né? E as culturas espalhadas pelo mundo afora têm ideias muito semelhantes à dos gregos. Eles só não têm os mesmos deuses, não chama de Zeus, não chama de Diana dos Efésios, não chama de Afrodite, mas a ideia é daquele neoplatonismo mesmo, né? Deuses platônicos, deuses sem pecados, que existiam e que não poderiam ser nem questionados por nós. Os pecados dos deuses não poderiam ser avaliados por nós, né? E estes deuses eram utilizados para o benefício do ser humano. Quando a senhora é casada? Não. Tá. Quando a senhora for casar, a senhora vai deixar o seu noivo ver o vestido? Não. Peguei! Eu sabia! Eu ia conseguir uma crendice. Peguei. Não por uma questão de superstição, mas por uma questão de surpresa. Eu quero fazer uma surpresa para o meu esposo. Então ninguém pode ver. Não é só o noivo que não pode ver. Não, é uma surpresa que eu quero fazer, mas não por uma questão de superstição, de acreditar que aquilo vai me trazer uma má sorte. Pelo contrário, eu quero surpreender para que no ato ali, no casamento, ele veja a surpresa, o vestido, se eu fiz uma boa escolha, mas não por uma questão de superstição. Sim. E a senhora nunca pôs a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta? Não. Diferente do pastor Sérgio, eu fui criada... vai dizer que crente não faz isso. Explica, por que as pessoas põem a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta? Também não imagino por quê. Não sabe. Porque é uma coisa que eu não pratico. Mamãe não ensinou a senhora? Não. É para espantar a visita que não vai embora, visita chata. Essa é boa. É isso mesmo? Não sei. É assim. Né? O meu assessor está dizendo que é. Então, quando tem uma visita chata que não vai embora, você disfarça, vai atrás da porta, vira a vassoura de cabeça para baixo e a visita vai embora. Viu? Tá vendo? Tá bom. A senhora assiste futebol? Sim. A senhora já reparou que tem jogador que só entra no campo pisando com o pé direito? Sim. Isso é errado? É uma superstição. Se é uma superstição, está errado. Então, se tiver um jogador crente fazendo isso, ele fica de banco lá na sua igreja? Não, ele vai ser ensinado que isso não vai atrair para ele nada. Ele só vai cansar mais a perna direita do que a esquerda. Como é que é? Se ele chegar na minha igreja com esse tipo de superstição, ele vai ser ensinado que isso não traz benefício nenhum para ele e que ele só está cansando mais a perna direita do que a esquerda. Então não traz benefício nenhum. Qual que é o mal? Essa é a pergunta que eu acho que muita gente fala. Tá bom, superstição, crendice, ninguém acredita, mas vá lá, qual o mal? Que mal há se eu levantar sempre e descer da cama do lado direito, pisando primeiro com o pé direito durante o dia? Faz algum mal isso aí, reverendo? Não faz. Não faz, nem colocar o pé direito e nem colocar o pé esquerdo. O complicado é que, por trás de toda superstição, existe uma escravização. Na nossa mente, a gente desenvolve práticas que são costumes, né? E que vão se cristalizando na nossa mente, jeitos nossos, né? E quando se pensa que levantar com o pé direito, colocar o pé direito primeiro é o melhor, porque daí começou o dia com o pé direito, então imagina-se que se colocasse o pé esquerdo não seria adequado. Você sabe que isso tem até um respaldo histórico negativo? Houve tempos em que a humanidade não tolerava os canhotos. Sim, meu primo sofreu muito por causa disso. Exatamente, porque dá a ideia que o esquerdo não é bom. Só porque a noção de destro, a maioria das pessoas são destras, então pensa-se que o certo é o destro, ser direitista. E quem é esquerdo, era esquerdo. Tanto é que é muito comum a gente falar, a vida desse é toda à esquerda, né? E o conceito de, então, canhoto,
ele foi demonizado por causa disso. Sim, canhoto é apelido do diabo. Exatamente, exatamente. E não é só isso, não. Eu descobri isso faz pouco tempo. Alguns anos apenas eu estava curioso com antônimos, e o antônimo de destro não é canhoto, é sinistro. Olha só. Se você for ao dicionário de antônimos, o antônimo de destro é sinistro, é pior do que canhoto. Pior. Né? Isso que o senhor está falando é uma grande verdade. Então, quem escreve com a mão esquerda era visto como... E isso se ele tivesse um gato preto, então? Isso é uma superstição muito séria, né? E muito danosa. E pode ter certeza, isso existe no meio evangélico. Pessoas ainda hoje têm isso do pé direito, tem isso de não passar debaixo da escada, por causa dessa ideia. Tudo bem, se faz bem ou se faz mal, mas que custa eu passar do lado da escada? Exatamente. Né? Então, a ideia é que pode acontecer alguma coisa. Eu acho que a gente não deve passar debaixo de escadas por uma questão matemática mesmo. É um peso superior. A lei da gravidade nos ensina a não andar embaixo da escada. Mas isso não tem a ver com sorte ou azar. Isso tem a ver com cuidados, com perigos e com prudência. Exatamente. A senhora nunca viu carros com o nome Jesus bem grande escrito no para-brisa traseiro do carro? Já, vários. Você acha que a pessoa que fez aquilo está querendo anunciar o nome de Jesus ou ela está querendo proteção? As duas coisas. Ela pode tanto querer uma proteção, como o senhor disse, tem gente que põe a Bíblia lá aberta para que o carro não seja roubado. Funciona? Comigo nunca funcionou porque eu não deixo a Bíblia lá. Onde eu vou, eu levo a minha Bíblia, eu carrego ela. Mas uma coisa que o pastor Sérgio falou bem interessante, que as pessoas fazem assim, se bem não fizer, mal também não vai. Então é esse meio que o conceito das pessoas. Elas tomam essas práticas acreditando de que se não fizer o bem, também não vai fazer mal. Então eu vou fazer porque eu não vou estar perdendo. Exatamente. E o ser humano, ele gosta sempre de ganhar. Né? Então a superstição é justamente isso, ela traz um benefício. As pessoas acreditam no benefício. Então, elas querem praticar porque elas querem ser beneficiadas. Mas qual seria o mal que a superstição faria? A senhora usou no bloco anterior a palavra idolatria. Isso não é forte demais? Não, porque a palavra superstição é isso. É o uso constante e excessivo. É um ato constante e excessivo que você se utiliza de objetos também para praticar a superstição. Então... a Bíblia, a luz da Bíblia diz que isso é uma idolatria. Eu estou até aqui com um versículo de Gálatas que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias. Então, à luz da Bíblia, a superstição, ela é a mesma coisa do que uma idolatria. Eu passo a acreditar que aquela prática vai me trazer um benefício através da fé, porque eu acredito que aquele objeto, se eu tiver fé naquele objeto, se eu fazer aquilo sempre, exercer aquilo sempre, aquilo vai me trazer um benefício. Então, isso é uma idolatria. Eu passo a idolatrar, acreditar que aquele objeto ele é mais poderoso do que o poder da fé. Esse é o problema? Esse é o problema. Reverendo, o senhor concorda? Então, a fé, ela é uma ação abstrata, né? A gente exercita a fé abstraindo o entendimento de uma maneira que a gente não necessite do fenômeno, do fato, do objeto. E esse exercício da fé, ele é para quem de alguma maneira conseguiu perceber que é possível se relacionar com Deus de maneira transcendental sem o uso de alguma coisa que eu possa tocar. Então, eu tenho um exemplo, eu acho que isso que foi citado de Gálatas, a questão é uma obra da carne mesmo, a idolatria, e eu acho que ela é uma obra da carne, ela é uma obra do mundo, ela é uma obra do diabo, ela é uma obra do ser humano enquanto alguém que se coloca no centro da existência. Vou dar um exemplo para você. Quando Moisés levantou a serpente de bronze,
Temos serpente de bronze. Ele levantou para que o povo que fosse atacado pelas serpentes olhassem para a serpente e fossem curados, né? Então, aquilo inclusive tipifica o Cristo que foi levantado no final. Tanto é que Jesus usou esse exemplo. Ele disse, lembra lá, assim como a serpente foi levantada, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Pois bem, agora olha um fato que nem sempre é lembrado. 900 anos depois daquela serpente ser elaborada lá por Moisés, de bronze inclusive e tudo mais, 900 anos depois, um rei teve que derrubar a serpente, que o povo mantinha aqueles pedaços de metal no centro do acampamento, né? Foi Ezequias. Olha, está narrado aqui em 2 dos Reis 18. Ele, o rei Ezequias, tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo aos bosques e fez em pedaços a serpente em metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Percebe? Já não tinha mais serpente abrasadora, já não tinha mais a relação aquela de, olha, se olhar para a serpente será curado. Mas o povo mantinha aquela coisa fenomenal, do tipo, mas ela está ali, a gente olha para ela, a gente toca nela. Então a linha me parece que é o quanto é possível abstrair sem a necessidade de uma serpente conosco, para que nos mostre, olha, isso aqui, aqui está a presença de Deus. Teve um Papa, o Papa Gregório, ele, de vez em quando eu cito isso, e eu sei que principalmente os católicos, que eu tenho todo o apreço eu sou um evangelista, então eu estou sempre evangelizando e anunciando Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu tenho muitos amigos católicos, e uma das frases que um Papa, que é o Papa Gregório, cunhou, pelo menos é atribuída a ele, tem a ver com isso, tem a ver com amuletos, tem a ver com a construção de seres que representam Deus. Ele usou a seguinte frase, ele disse assim, as imagens são as escrituras dos iletrados. As imagens são, ele quis dizer, você lê Deus através das imagens. O ponto é, com a Bíblia nas nossas mãos, no Brasil, hoje, é impossível chamar a nossa nação de uma nação de iletrados, né? Sim. Contudo, permanecem os ídolos. Então, na verdade, o que Gregório estava querendo dizer é, se você não sabe ler, até é possível que uma imagem fale muito para você. Agora, se você sabe ler, ela não fala mais nada para você. Sim. Essa é a noção que precisaria acontecer no povo brasileiro, uma abstração suficiente para que, através do conhecimento das Sagradas Escrituras, houvesse uma verdadeira adoração ao Senhor e não a utilização de uma ferramenta dada a alguém que, em tese, não teria condições de ler as Escrituras. Bom, a gente vai interromper um pouquinho o debate agora para ouvir o recado, né, do nosso telespectador, o Rodrigo Augusto. Ele mandou um vídeo para nós, eu acho que ele não disse de onde ele é. Então, a gente já começa usando o vídeo dele, que eu ainda não assisti, como exemplo. Sempre identifica quem você é e de onde você está falando. Se quiser, fale também da sua igreja, não tem problema nenhum. Eu sou da igreja tal. Vamos ver o recado que o Rodrigo mandou para nós. Olá, Reverendo Weber, um abraço para você, para todo mundo aí que apresenta o programa Vejam Só. Meu nome é Rodrigo, eu sou adventista do 7º dia e eu gostaria de ver um debate a respeito do milênio. Queria saber um debate se ele é literal, se ele é simbólico e se ele vai acontecer no céu ou se ele vai acontecer aqui na Terra. Queria um debate sobre esse tema aí, que eu acho que eu não vi ainda no programa, tá? Um abraço para todo mundo, graça e paz para todo mundo, fique com Deus. Valeu, Rodrigo. Você me lembrou, eu tenho um aluno que frequenta a igreja adventista, não adventista do 7º dia, mas adventista da promessa. E ele foi aluno meu no curso de escatologia lá na grade e ele trouxe essa questão também. Há vários irmãos da adventista da promessa que entendem que o milênio será feito no céu, não na terra. Será no futuro, mas será no céu. Eu não sei porquê, a gente vai estudar e se for possível a gente pauta o tema sim, tá bom?
Grande abraço para você, Rodrigo, um ósculo santo. A gente vai para o intervalo, para o teu recado Shopping do Povo. Mas olha, na volta eu vou apertar meus dois convidados. Eles dois estão dizendo que amuleto é errado. A Arca da Aliança, que Deus mandou fazer, não era um amuleto? Voltamos já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje discutindo crendices e amuletos. Como é que os crentes lidam com isso? A Paula Edneia, uma telespectadora nossa, publicou o seguinte: não deveria ter superstições, mas infelizmente a gente cresce com essas superstições nos acompanhando desde criança. Eu aprendi uma, eu não sabia. O Zeca me ensinou que a moça que varre bem a casa vai casar legal. Ué, a senhora não casou ainda. A senhora não costuma varrer a casa, né, irmã? Também não. Tá vendo? Tá vendo? Olha. Tem que fazer a sua parte, irmã. Não é? Sim. Começar a varrer mais a casa, então. Trata de varrer a casa. A Renata Natali diz: nem quando não era convertida, nunca tive, tudo bobagem. Tudo. Você não tinha nenhuma superstição, Renata? Olha, vê lá, hein? Aquela ideia, por exemplo, de caiu a colher, vai chegar, vai ter visita, vai ser uma mulher. Se for um garfo, vai ser um homem. Né? Ou então, agora eu vou pegar vocês, as brincadeirinhas juninas para saber qual vai ser o nome do cara com quem você vai casar. A senhora nunca fez isso, não? Também. Pega um prato, uma tigela, lá sei eu, com água, não sei o quê, pega o nome dos pretês, escreve no papelzinho, joga lá, na noite de Santo Antônio, se não me engano, é Santo Antônio. Aí, no dia seguinte, o papel que abrir é o nome do eleito. Também não conheço. Nunca fez? Nunca fiz. Mas por isso que eu estou solteira. Será então. que a Renata nunca fez? Nem de brincadeira, quando era criança? Tem dó, viu? Você fez alguma mandinga para casar? Não. Eu, com a graça de Deus, com o que o Senhor fez na minha vida a partir dos 25 para 26 anos de idade, não foi necessário. Eu conheci minha esposa aqui no seminário, com a graça de Deus. Foi pela graça mesmo. E misericórdia. Amém. Vamos lá. O Eli Gomes diz assim: provavelmente temos, pois nascemos num país em que a cultura é católica e por meio de influências adquirimos algumas superstições. E não é, veja bem, o catolicismo português, que foi o catolicismo que nós recebemos, ele é muito mais místico do que o catolicismo de outras origens, né? Isso se deve a uma ênfase celta. Os celtas que colonizaram a Península Ibérica, eles trouxeram essa noção muito mística, né, do Deus fenomenal. E muito interessante, porque o catolicismo do hemisfério norte, ele não tem essa mesma ênfase. Não tem. A gente é até estranha, né? Bem diferente. Agora, vamos lá. Pastora, a Arca da Aliança não era um amuleto? Não, é um símbolo. Olha, quando a Arca da Aliança foi roubada lá dos israelitas, foi colocada lá no templo de Dagon, o Dagon caía todo dia. A arca, ela simbolizava a presença de Deus. Né? Era só um símbolo? Era um símbolo. Então por que os filisteus ficaram doidos para se livrar dela? Não sabiam o que fazer para se livrar da arca. Porque Deus se manifestava através dela. Naquele tempo, Deus se manifestava através da arca, o poder dele. Então, para nós, ela é um símbolo. Quando as pessoas olhavam para a arca, elas sabiam que aquilo era a presença de Deus no meio do povo. Então, ela não era um amuleto, ela é um símbolo no Antigo Testamento que simbolizava a presença do Senhor. Era um amuleto. O povo usava. Olha, vamos lá. Foram atravessar o Rio Jordão. Qual foi a ordem que Josué deu? Que a arca tinha que ir à frente. Até que ponto? Até... meio. Não me recordo agora. Pastor? Até o meio. Até o meio? Até o meio do rio. E ficou lá, parada lá no meio do rio. Aí as águas pararam, porque a arca estava lá. O povo atravessou. Só depois que todo mundo atravessou que a arca saiu, a água voltou a correr. Isso não é amuleto? Nos parece mesmo.
É alguma coisa que parece, mas eu acho que tem uma explicação, claro. A explicação é que a Arca da Aliança, como um utensílio do tabernáculo, eram muitos outros utensílios, né? Bacia de bronze, o altar do holocausto, o próprio candelabro de ouro, estou olhando aqui a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso. Isso fazia parte de uma perspectiva da presença de Deus, que nós estudamos na teologia como teofania, né? A chegada de Deus em uma época da construção, da revelação progressiva, em que Deus vinha pessoalmente, eu diria, ou pelo menos dentro da concepção que o homem tinha de perceber Deus. E Deus utilizou a arca como o seu microfone, vamos dizer, né? Então, a presença de Deus, ela transcendia o aspecto físico. Mas, realmente, quando nós olhamos hoje, 4 mil anos depois, dá uma impressão de que parece que estava sendo usado um amuleto ali que segurasse. Mas, talvez, eu entendo o teor da tua pergunta. Se a arca fosse um amuleto, ela era um amuleto que funcionava, porque Deus se fazia além da arca, né? O que é que não acontece hoje? Se você me permitir, eu vou usar uma outra figura. A arca, naquela época, ela foi orientada a ser construída, foi dito que ela tinha que ser, como é que devia ser o relacionamento com ela. E quando alguém errava no relacionamento com a arca, até morria. Caso de usar o funcionário de Davi, que tocou na arca por culpa de Davi, porque Davi não tinha entendido a orientação de como conduzir a arca, né? Então era tão sério isso, porque tudo estava prescrito. Aonde que está o amuleto em relação à arca? Naquilo que se usa hoje a arca. Porque a arca, naquele tempo, ela tinha um propósito, ela demonstrava às nações o poder de Deus, ela fazia com que o povo se santificasse diante de Deus, e Deus tinha dentro da arca a proteção dos 10 mandamentos. A arca protegia os 10 mandamentos, né? Era a lei, né? Toda a instrução estava guardada. Agora, quando se usa hoje, dentro dos meios evangélicos, uma arca que muitas vezes nada mais é do que o local onde se depositam os envelopes de dinheiro, isso para mim é o sacrilégio mais terrível que se faz com o símbolo ou com o utensílio ou com o que foi a expressão de Deus ao mundo naquela época, né? Por que é que nós não temos mais arca hoje? Porque temos a palavra. Deus nos falou aos nossos pais e profetas, como diz o autor aos Hebreus, de muitas maneiras, inclusive ali. Quando o fogo se levantava na tenda do encontro, por exemplo, Deus estava ali. Quando o sumo sacerdote entrava naquele local matematicamente perfeito, Deus estava ali. O que se faz é que hoje Deus não está em um lugar mais do que em outros lugares. Deus está em toda a sua criação, porque Espírito é, e a sua palavra hoje, ela suplantou todas essas figuras, porque mesmo a arca era um tipo, era uma sombra do que seria o perfeito no futuro, né? Então a arca, naquela época, me parece que era, eu vou usar uma outra expressão, a pastora usou a expressão símbolo, eu acho que tem uma relação, mas eu diria que ela é um instrumento de Deus. A arca é uma coisa que Deus usou para ser reconhecido e adorado. É uma ferramenta, né? Como outras que sempre na palavra a gente vê. Eu queria só fazer dar uma opinião, quando o pastor disse que hoje nós vemos a arca dentro da igreja, mas nós não levamos uma arca para dentro da igreja, uma réplica de uma arca, com o intuito da superstição, para que as pessoas achem que a presença de Deus está naquela igreja, mas sim, justamente como eu havia dito, como um símbolo. Quando as pessoas olham para a arca, elas se lembram da presença do Senhor no Antigo Testamento, do que aconteceu no Antigo Testamento. Então ela vem como uma lembrança, como qualquer outro ato profético que seja realizado dentro de uma igreja. Mas Deus fez a arca sumir, nem o Indiana Jones achou. Sim, mas ela continuou sendo, como o pastor disse, uma ferramenta naquele tempo utilizado. Não, então, mas ela desapareceu na época de Jeremias, certo? Sim.
portanto, antes do exílio babilônico. E nunca mais se teve notícia dela. Então, será que Deus não mandou arquivo? Ela só vai aparecer de novo no céu, lá em Apocalipse, né? Eu estou dizendo, como o pastor havia dito, às vezes alguma igreja usa ali para tirar oferta, às vezes tem uma réplica dentro da igreja, como parte da decoração, e eu entendo que esses são atos proféticos. Quando as pessoas olham para a arca, elas têm uma lembrança do que aconteceu, que a presença do Senhor era com o povo, caminhava com o povo no deserto, caminhava com o povo, né, como o Senhor mesmo disse, para passar lá a travessia do Jordão. Enfim, é uma lembrança. Não que seja uma superstição. Eu preciso andar carregando uma arca junto comigo. Então, é uma simbologia. Bom, vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu lá na Cristolândia, né? Cristolândia é outra coisa. Tem a ver com a ação contra a Cracolândia, né? Agora, na Crentolândia, você encontra de tudo. Vamos lá. Na sua opinião, o povo evangélico brasileiro é muito supersticioso? Não. Acredito que não. Quem tem a revelação da palavra, não. Olha, o que eu vejo é que tem pessoas que às vezes ele cuida, digamos, ele acha que a Bíblia, ela aberta, ele acha que é uma defesa, né? Quer dizer, o mal ali, ele diz que não entra, né? Eles têm como defesa. Com certeza, muita. Em parte, sim, certo? Está muito mesclado com muitas crendices, né? E todo um sincretismo religioso, também cultural, e tem afetado e aflorado hoje o povo brasileiro. Então, eu diria que sim. Olha, na verdade, devido à nossa, como diz assim, colonização, mas eu acredito que a partir do momento que realmente haja uma conversão, o negócio muda. O negócio muda, por quê? Porque ele começa a desmistificar essas coisas e começa a acreditar em Jesus Cristo. Desmistificar, Tá bom. Sei lá. Mas o pastor Eli foi um dos entrevistados, ele é um dos debatedores aqui do Vejam Só, né? Um ósculo santo aí pro pastor Eli. Bom, a André Luigi Miléo diz: cristão que criou uma maturidade espiritual não se presta a ter superstição. É questão de conhecimento bíblico e confiança em Deus. Tá bom, André. Quando a gente lida assim de uma maneira... deixa eu falar de uma forma diferente. Poucas pessoas expõem as suas superstições e crendices. A maioria as esconde, né? Mas as mantém. Então, por isso dá a impressão que o crente maduro não tem e tal. Mas será que não tem mesmo, né? Essa é a questão. Eu não sei. Fica sempre aquela pontinha de... mas eu aprendi assim, né? Não é tão incomum que nós tenhamos hábitos secretos, não é verdade? Alguém já disse aqui, aliás foi nesse programa, que todos nós temos de algum modo algum grau de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? E isso é uma crendice. O TOC tem a ver com crendice, não é verdade? A pessoa acredita, porque acredita, que se ela fizer alguma coisa, algum gesto, ou recitar mentalmente algumas palavras, as coisas vão acontecer. Tem a ver com o mundo mágico. Nós todos temos um pouco disso, não temos, não? Talvez porque nós ainda não nos libertamos de uma era que é a era moderna, uma era pós-iluminismo, que sempre nos ensinou que essas coisas estratosféricas, essas coisas fora do nosso dia a dia, elas vêm de uma entidade que seja ou de Deus, que é do bem, ou do diabo, que é do mal. Então, nós continuamos uma humanidade, parece-nos perseguida, ou por Deus ou pelo diabo, é o senso comum da coisa. Então, todos tentam se proteger de alguma forma. Exatamente. Do mal que
teoricamente está assolando, né? E usa-se como uma espécie de defesa. O nosso ponto para tentar trabalhar, eu entendi o que a irmã quis dizer, a fé verdadeira desmistifica, mas é assim, se a irmã me permitir, não vou discordar dela, porque a palavra é essa mesmo, mas tem que entender o que é essa fé. A fé não é a fé em nós mesmos, a fé não é a fé nos nossos propósitos, a fé não é na denominação, a fé é a única fé em Jesus Cristo. Então, se ela quis dizer a fé em Jesus Cristo, então dá para entender, porque ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, mas muita gente no nosso país está dentro de uma igreja evangélica, mas a sua fé ainda não é a fé abstraída ao nível de confiar plenamente no seu Salvador e Redentor, e então ela pensa assim, eu confio em Jesus, mas de que me custa eu também ter isso aqui, sabe? E isso, biblicamente, quando a pessoa tem essa fé verdadeira, ela percebe que não precisa mais dessas coisas. São os ídolos do lar, é o olhar da mulher de Jó, o carregar lá de alguma coisa que pareça ser um escudo. E isso é tudo muito mágico, isso é tudo muito irreal. Na verdade, a fé abstraída ao nível máximo é aquela confiança que a gente tem de ser um exercício não pelos olhos, que é o que o autor aos Hebreus disse o que era a fé. A fé é aquilo que existe não por conta do que os nossos olhos dizem que existe, mas que o nosso coração sabe que existe. Então, o grande problema é esse no nosso país, me parece. Dentro do mundo evangélico, nós ainda precisamos desenvolver uma fé só em Jesus. O mundo evangélico precisaria conhecer somente Jesus. E então todas essas outras coisas que se cria e que se traz, que são na verdade nada mais do que patuás dentro do mundo evangélico, seriam realmente deixados de lado. Adelmar Almeida. Ou você tem ou é cristão. As duas coisas não dá. Adelmar, não é bem assim. Marinalve, antes de conhecer a verdade, eu era muito, hoje sou liberta pelo poder que há em Jesus nosso Senhor. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, pastora, uma das coisas que eu acho que é difícil para nós, e que Deus caprichosamente sempre exigiu, é que ele nunca tivesse uma forma, uma imagem, algo visual. Eu fico imaginando a dificuldade dos nossos irmãos e irmãs lá do passado, quando tinham que explicar Deus, né? Moisés vai chegar no Egito, que tem trocentos mil deuses, e aí fala assim, o Deus nossos pais me enviou. Quem é esse Deus? Como é que ele é? Qual é o nome? Não tem. Qual a forma? Não tem. É meio estranho demais. Por que Deus não deixou um formato e um nome assim para definir? Eu acredito da seguinte maneira, né? Que cada um conhece Deus de uma maneira, cada um tem uma experiência com Deus. O pastor teve uma experiência aos 26 anos. Eu cresci num lar cristão e a minha experiência foi uma caminhada já de 31 anos dentro de uma igreja, e eu conheço o que aconteceu com ele, a mudança de vida dele foi diferente da minha. Então, assim, Deus, ele se apresenta de diversas formas, ele se manifesta de diversas formas. Então, eu acredito que Deus, ele não é uma única forma, né, para as pessoas terem as mesmas experiências, mas ele se manifesta de formas diferentes. A Bíblia diz que ele é onipotente, onipresente, ele está em todo lugar, ele conhece todas as coisas, a única glória é para ele. Então, não há um retrato, esse é o retrato. Deus é assim, a gente não pode moldar Deus, né? Ele se manifesta de formas diferentes. Tá bom. Nós conversamos aqui com a pastora Daniela Alexandria, da Igreja Batista Novo Tempo, e com o reverendo Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem quiser tirar dúvidas ou convidá-los para palestras, etc., o contato deles está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? Alguma dúvida? 8% disseram que sim, olha lá.
8% de gente honesta, que ninguém ia inventar que tem se não tem, né? 731 pessoas votaram até o presente momento, tá bom? Eu tenho superstição, sim. Eu fiz o programa todo fazendo filha. Para dar certo. Não sei se funciona, mas qual o problema, né? A gente se vê no próximo Vejam Só.